Boa tarde, galerinha. Mais um dia de aula e hoje iremos falar sobre o reino fungi. Antes de começar, eu pergunto para vocês: o que é que o bolo, a pizza, a cerveja, o vinho, a frieira de vocês, o antibiótico ele tem em comum? Alguém sabe? Bom, pessoal, todos eles são formados a partir de um fungo ou todos eles têm atividade de algum fungo dentro da sua produção. Então iremos falar sobre isso, tá bem? O que seria os fungos? Quem são eles? Pessoal, os fungos são organismos que pertencem ao reino fungi, que é um grupo de organismos eucariontes. Lembra lá de eucariontes que tem uma célula organizada, que possui um núcleo, lembra? Que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos. Os fungos são classificados num reino separado das plantas e animais e bactérias. Durante muito tempo, acreditava-se que os fungos eram plantas, porque realmente, se você pega um cogumelo e compara com a planta, é parecido. Só que não, pessoal. Não é nem planta nem animal, por isso que ele possui o seu reino próprio. Olha, eles podem ser encontrados no solo, pode ser encontrado na água também, em cima de animais, em plantas. São heterotróficos, lembram disso? Que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. A planta ela é autotrófica, porque produz o seu próprio alimento. Aqui alguns exemplos. Orelha de pau, acho que vocês já viram, né? Em cima das árvores. Tem o cogumelo. Tem o líquen, que é esse verdinho aqui. Tem o bolor, que fica em cima do pão, que fica em cima da laranja. Pessoal, eles podem ser unicelular, formados apenas por uma célula, tipo o bolor, que fica no pão, ou multicelular, como o cogumelo, o líquen, tá bem? Eles se reproduzem? Sim, claro que sim. Eles liberam esporo, então o cogumelo ou o fungo adulto, ele vai liberar esporo, que vai cair no chão e vai germinar, igual uma sementinha. Depois que germina, ele começa a se desenvolver. Existem diversos tipos de fungos. E os fungos, eles podem causar doenças? Sim, pessoal. Olha, essas manchas brancas que encontramos às vezes no nosso corpo pode ser causada por fungo. A frieira, ela é causada. Normalmente, o fungo ele acaba consumindo, comendo as nossas unhas. Essa impinge, né, como é conhecida popularmente, também é causada por fungo, mas existem doenças bem mais complicadas, tipo doenças pulmonares, o aspergilo, onde é um fungo que acaba se desenvolvendo dentro do nosso pulmão. Eles também podem causar doença nas plantas, tipo a ferrugem, tá? Nas frutas. Pode ser considerado uma praga. Se a gente deixa o pão úmido em um lugar um pouco quente e sombrio, acontece o quê? Fungo. Já aconteceu isso na casa de vocês, né? Acho que em todo lugar. Na parede também é muito comum. Mas eles não só causam doenças, tá? Tem alguns fungos que têm algumas propriedades diferenciadas. Por exemplo, tem fungos que brilham no escuro. Isso é lindo. Tem fungos que são alucinógenos. O que significa isso? Significa que se eu comer ou beber, eu posso ficar doidão, né? Posso mesmo. Só que é perigoso, porque tem fungos que são venenosos. Então, eu comendo esse fungo, posso morrer num instante. Eles são muito utilizados na culinária. Por exemplo, é muito comum você encontrar nas comidas chique o cogumelo e também o queijo gorgonzola. Sim, o queijo, ele é formado por fungo. Não todos, tá? Mas o queijo gorgonzola. Outros produtos que são produzidos
com o fungo é o bolo. Por que o bolo? Por conta do fermento, pessoal. O fermento que você encontra no bolo, que você encontra na bolacha, na pizza, tem o quê? Tem fungo. No vinho, no salame. Então, o fungo ele está em todos os lugares. E é importante dizer uma coisa. Eles são um dos principais organismos que existe no nosso planeta, porque sem ele provavelmente não existiria vida, já que ele, juntamente com as bactérias, fazem o ciclo da matéria orgânica. O que significa isso? Ele decompõe uma matéria e transforma ela em outra coisa. Por exemplo, quando um animal, uma planta morre, ela não vai se decompor, se destruir. Então, é o fungo e a bactéria que faz isso. Então, lembrando que eles são um dos principais organismos que existe no nosso planeta.